Então, novamente, boa noite. Nós abraçamos aos nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, que estão nos seus lares, nos acompanhando. Abraçamos os nossos outros companheiros que vão acessar a estas imagens, esse estudo posteriormente. Abraçamos aos nossos amigos que estão vindo de outras terras, embora sejam daqui, né? Estamos vindo de Brasília, não é isso? É bom estar falando. Nós estamos recebendo a visita também dos nossos amigos lá do grupo Novo Horizonte, lá no Carlos Prates, não é isso? Fica na rua Perdões? Rio Pomba. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, né? Os demais companheiros são da casa. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que é o objeto de trabalho nosso nas sextas-feiras. Essa obra, que foi editada em 18 de abril de 1857, ela é dividida em 4 partes, sendo que a primeira parte aborda os aspectos filosóficos da doutrina, a segunda parte os aspectos científicos, a terceira parte os aspectos morais, e a quarta e última parte trata das penas e gozos futuros, não é? Penas e consolações, enfim. Nós estamos na segunda parte, capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. O nosso foco de trabalho hoje é na questão 216, não é? Mas para sintonizar com o trabalho da semana passada, nós vamos ler a questão 215. Lembrando que o nosso trabalho é participativo. Então, dúvida, comentários, participações, eu convido-os para que o trabalho fique mais produtivo. Porque nós vamos estar recebendo também perguntas do pessoal da sala falando do Espiritismo na Rede Amigo. Então vamos lá. Pergunta 215. Kardec formula assim aos Espíritos: de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta: os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros destas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nestas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Eu cometi uma falha. Eu deveria ter dito que nós estamos estudando o capítulo 4, do tópico Semelhanças Físicas e Morais. Nós estamos desenvolvendo ao longo das últimas semanas, a partir da questão 207, o enfoque que está muito voltado para a questão da família, não é? A relação dos indivíduos, a questão das semelhanças físicas e morais dos filhos com os pais. Estão lembrados? Né? Fazer o estudo em sequência e ser assíduo é bom por isso. Né? A gente sintoniza rápido. Mas a turma que está chegando agora, a gente faz um breviário aqui rapidinho. Então, nós trabalhamos, por exemplo, questões muito interessantes com relação às crianças, né? A semelhança entre irmãos,
as individualidades. Não é? Em vários momentos nós citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando traz para nós aquele tópico que remonta no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, que remonta a questão da parentela corporal, da parentela espiritual. É um assunto que a gente ouve e estuda bastante, mas ele sempre volta. E nós temos aprendido com os espíritos que, por bondade divina, nós temos, dentro de um clã familiar, nós temos almas que fazem parte da nossa parentela espiritual. E nesse mesmo clã, nós temos companheiros que fazem parte de uma parentela que a gente observa que ela é transitória. Eu não vou dizer que é apenas parentela corporal, porque se eu assim afirmar, eu estou fechando. E didaticamente você não fecha. O Evangelho abre. Como espírita, jamais feche porta. Como espírita, o compromisso nosso é abrir porta. Hoje é 7 de setembro do ano de 2012. Aqui no Brasil, nós comemoramos o aniversário do dia da Independência. Dom Pedro I, em 1822, afirmara independência ou morte. Se nós não estivéssemos fazendo reunião hoje, era morte. Estamos fazendo reunião, independência. Entendeu? É a busca da independência. É a busca da libertação daqueles grilhões que nos vinculam ao passado. Então, quando a gente for estudar os assuntos espirituais, a gente tem que tomar muito cuidado nas afirmativas. Porque imagina se eu chegar aqui e falasse assim: existe na nossa família parentes que são espirituais. E existem outros que são só carnais. Se eu falar só carnais, eu já estou dizendo que não há nenhuma possibilidade de interação. E não é essa a proposta de Jesus. Entendeu? Porque um só rebanho, um só pastor. Esta é a promessa do Cristo. Os espíritos, quando falam que existem parentelas corporais, eles estão definindo para nós, didaticamente, uma seleção que define assim: a parentela espiritual já é conquista. A parentela corporal é luta, é esforço, é trabalho. Agora, não existe só 2 departamentos. 2 departamentos poderia eu chegar aqui e falar assim: olha, você vai desencarnar, ou é céu ou é inferno. Fechou, não fechou? Não, Casalberto, abriu e eu quero ir para o céu. Não, fechou. Fechou sim. Porque o que é o céu? A representação do céu é estado de alma, não é isso? Então eu posso dizer que existem infinitas moradas na casa do Pai. Infinitos céus. E aí eu estou fazendo uma alusão ao Evangelho de João, no capítulo 14, primeiro versículo, quando Jesus afirma: há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ele até conclui como mestre: vou preparar-vos lugar, e depois de preparar lugar, eu volto. A definir que existem infinitas possibilidades, moradas. Não é? Nós não alteramos tanto durante o dia. Tem dia que a gente costuma chegar no final e falar assim: nossa, hoje foi um inferno. Eu acho que vocês não falam isso, mas eu escuto muito isso aí fora. Hoje foi um inferno astral. Nossa, teve um momento do meu dia hoje que foi um paraíso. Mas teve instantes que a borrasca veio à tona. Então, se num dia a gente altera, meditemos numa vida, numa encarnação. E essas alterações, na hora que for passar o resultado de uma encarnação, nós vamos nos deparar com estados celestiais, com também estados complexos.
Mas uma tônica vai nos reservar um lugar. Vai nos projetar para uma habitação. E essa tônica de vida, ela é o resultado dos empreendimentos que nós realizamos no convívio com os nossos parentes, com os nossos amigos, com aqueles que trabalham conosco, com o companheiro da casa espírita. Deu aí, dona Mirtes? Bom, então, voltando à questão da família, aqueles espíritos que não têm tanta semelhança conosco, e eu estou falando da semelhança moral, porque você pode ter um do seu lado, que é seu irmão, que tem o mesmo olho azul que você. Vocês já viram os olhos da nossa companheira? É azul, é lindo. Mas pode ter os mesmos olhos castanhos escuros como o seu, que também são lindos. Porque os olhos, todos eles são lindos. E diga-se de passagem, os olhos refletem muito a alma. Não é isso que a gente aprende? Mas eu não estou falando da semelhança física. Eu estou falando da identidade vibracional, da identidade espiritual, das afinidades, de aptidões, enfim. Então, voltando. A gente dá umas voltas, né, só para organizar as ideias e depois a gente voltar para o cerne. Então, essa pergunta 215, ela vem trazer para nós, num contexto mais geral, o que acontece dentro das famílias. Não é isso, Efigênio? Por quê? Nas famílias, nós vamos encontrar essas identidades, as inclinações, os pendores, as facilidades, as dificuldades, os vícios, as virtudes. Não é? E aqui, Gláucia, o assunto vem versar em torno dos povos, não é? Das coletividades. Então, os espíritos nos organizamos por identidade, que pode, inclusive, ser identidade de propósito. Não necessariamente identidade de sentimento. Como assim? Na casa espírita, vamos dar um exemplo. Hein, Genoveva? O que você acha? Quando a gente fala em casa espírita, o coração da gente até balança, né? Porque nós gostamos tanto da casa espírita, tanto que a gente vem para cá, cuida, não é? Passa a vassourinha como se estivesse passando lá em casa. Tem gente que já quer até ser presidente, como presidente ele é lá na casa dele, mas tem outros que vão ser passistas, né? Tem outros que vão vir aqui para o convívio social também, vão estudar. Nós viemos para a casa espírita porque na nossa intimidade nós estamos alimentando um ideal de progredir na vida, também cuidando das questões espirituais. Então, todos nós que estamos aqui, os companheiros que estão na sala, já tem pergunta? Os companheiros que têm na sala, que estão na internet acompanhando, nós estamos reunidos por semelhanças espirituais? Estamos ou não? Você falou assim, mas você falou assim tão tímida. Ou é ou deixa de é. Estamos ou não estamos? Estamos. Né? Mas não necessariamente nós temos identidades. Nós temos semelhanças morais. Nós não necessariamente somos parecidos em habilidades profissionais. A nossa conduta lá fora nem sempre ela tem que ser semelhante. Nós estamos aqui por propósitos idênticos. Tanto que, no centro espírita, quando nós saímos do estudo, nós saímos das reflexões e vamos, por exemplo, fazer uma tarefa junto, na qual nessa tarefa eu vou conversar, eu posso até trazer um assunto assim meio pessoal, ou então a gente tem que tomar uma decisão, nem sempre somos semelhantes. Deu aí agora? Por quê? Porque a nossa identidade, a nossa semelhança, o nosso propósito sendo parecido, igual, vou dizer igual, o de melhorar, né? O de evoluir com mais consciência, de trabalhar a nossa autoiluminação,
isto representa para nós um porto seguro. Mas para a gente chegar nesse porto seguro, nós vamos ter que trilhar uma senda muito extensa, muito árdua. E cada um caminha, trilha essa jornada com os seus valores. E não com os valores que a doutrina espírita está nos fornecendo como um manancial indutivo, inspirador, orientador. Porque, diga-se de passagem, Carlos, né? Paulo. Carlos é o outro. É o Xará, Desculpa, Paulo. Diga-se de passagem, você tem um nome muito bonito que nos lembra do convertido de Damasco. Que a sua Damasco esteja aí firme e forte. Né? Mas, ô Paulo, voltando. Nós estamos, então, procurando seguir a nossa jornada com as nossas peculiaridades. Eu jamais vou fazer o que você sabe fazer. Como você jamais vai percorrer a estrada que eu percorro. Porque cada um vai caminhar numa senda que tem o seu cheiro, sua cor, a sua habilidade, a sua vibração, sabe? A sua forma de agir mentalmente, a sua performance sentimentalmente. E isso define para nós o que vem a ser individualidade. Somos criados em simples e ignorantes para buscarmos e atingirmos a perfeição. Agora, a perfeição ela é relativa. Né? Ela é relativa. Ela é relativa agora, porque a perfeição absoluta está em Deus. O que você entende ser o bem, o belo, o divino agora, amanhã isso vai ser revisto. Esse material vai ser reanalisado. Porque você deu um passo à frente. Não é? E as nossas concepções, a nossa forma de ver, Renata, vai mudando. E não tenha dúvida, a vida vai ficando cada vez mais bela. Então o belo de agora, ele é apenas um passo para tu observar a maravilha do amanhã. Mas para o amanhã você tem que passar pelo agora. A partir do impulso que você traz do ontem, que é o seu eu profundo. Não é? São as nossas experiências. Casalberto, mas e aí? E aí o seguinte, nós vamos percebendo que em nos reunindo em coletividade, nós temos que aprender a conviver na sociedade. Porque um espírito, por mais que ele vá evoluindo como indivíduo, se ele está naquele grupo, ele tem responsabilidade com aquele grupo. É isso, Genoveva? Já parou para pensar nisso? Doeu aqui? Hein, Dona Mirtz? Nós temos compromisso ou não temos? A partir do momento que foi Jesus que te colocou no grupo. Ai, o que você está falando? Porque tem grupos que nós optamos por entrar e forçamos até a porta. Já pensou nisso, Glaucio? Tem circunstância que nós estamos vivendo na vida que foi efetivamente decisão nossa. Costuma ter histórias que a vida está dizendo assim, não, vai não. Aí mamãe fala assim, meu filho, não, mamãe, vai devagar. Aí vem o outro, olha, abre o olho. Está o mundo inteiro falando. E ele fala assim, eu vou. Ninguém me domina. Hein? Eu já escutei muito isso na minha época de jovem. Tinha um jargão assim, ó. Ninguém me domina. E quando a gente fala ninguém me domina, você acaba sendo dominado pelas suas escolhas. Captou, filho? Porque buscou, a vida responde. Buscou, a vida responde. Não, como dizia meu avô, isso é uma gíria, década de 32. Né? Não tem perreps. Já escutou isso? 1932, meu avô falava isso. Meu avô em 32 tinha 22 anos. Opa, falei bobagem. Meu avô em 32, ele tinha 31 anos. Ele nasceu na virada do século. A gíria dele, não tem perreps. Como dizia o Leão Zalio aqui em Belo Horizonte,
feriu a lei confere amanhã. Não tem outro jeito. Então, nós temos que observar isso. Mas, vamos voltar. Eu tenho para mim que um grupo como esse, os nossos amigos que estão estudando conosco, nós já estamos entrando numa senda em que nós já estamos aprendendo a optar com segurança a partir do que a vida nos oferece. Ser obediente, ser resignado. O que é obediência? Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é obediência, Glaucia? Você lembra? Consentimento da razão. E o que é? Não, isso é obediência. E o que é resignação? Consentimento do... Tem que casar as duas. Porque muitas vezes a gente fica obediente porque não tem jeito. Eu vou. Isso é primeira lei, primeira milha. Por isso é que Jesus, Genoveva, diz assim, quando alguém te pedir para andar uma milha, ande a segunda. Porque a primeira milha é obrigação. O que você está pensando, Genoveva? Gente, Genoveva, eu gostaria de apresentá-la agora em público. Genoveva é um coração que nós temos muita estima com ele. Trabalhamos juntos na União Espírita Mineira. Fala, Genoveva, o que tu está pensando? Eu pensei no Alexandre, quando ele atende, o Alexandre lá do Funcionários da Luz, né? Quando ele atende assim com esse coração, né? Quando pede para ele uma coisa, ele movimenta, faz todo aquele movimento, né? Para fazer aquele atendimento completo. Atendimento completo. Não é parcial. A pessoa liga para a gente, eu tenho muito isso na prática. A pessoa liga para a gente, muitas vezes num horário que está complicado. Já aconteceu isso com vocês? Mas a pessoa está desesperada do lado de lá. Aí você é convidado a pensar. E agora? Aqui está desespero. Aqui, muitas vezes, dá para esperar. Mas o desespero aqui precisa de mais calma para conversar. Aí costuma ser ficar assim, esse espera ou esse espera. Não tem umas coisas assim? Não faz os dois por fazer. Busca, faz uma prece. Tem hora que é milésimo de segundo. Senhor, e agora? Aí tu tem que atender. Costuma você falar assim, olha, acalma. Pega, você está com 2 telefones na mão. Espera um pouquinho. Calma. Vamos fazer uma prece comigo? Pensa em Jesus. Daqui a um pouquinho eu te ligo. Espera aí. Então. Agora não esquece de ligar, não. Não esquece, não, porque foi você que prometeu. Se tu queres servir com Jesus, nós não podemos agir diferente dele. Qual que foi a promessa de Jesus para nós, discípulos, quando ele estava partindo? Capítulo 16 do Evangelho de João. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Nós vamos estar com ele só um pouquinho? Tem que ir até o fim. Agora, o fim é determinado pela misericórdia divina. Porque muitas vezes a gente acha que não acabou. E acabou. Ou muitas vezes a gente acha que não dá conta e dá conta. Deu aí? E eu fiz um trato de trabalhar a questão 216. Vocês me permitem lê-la agora? Então vamos lá. O homem conserva. Ah, mas espera aí, eu não posso pular não. Hoje é 7 de setembro. Nós reencarnamos no Brasil. Eu não posso deixar de falar isso. Nós reencarnamos no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Seria eu estaria me comprometendo se eu não falasse. Observemos a característica do nosso povo. Observemos.
Se na família nós temos o centro essencial dos nossos reflexos, como ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida, os recursos que necessitamos agora estão na família. Nas coletividades também. Na nossa pátria-mãe também. Isto é importante ponderar. É importante. Nós intercambiamos, por causa da doutrina espírita, com corações que estão no mundo inteiro. E é quase unanimidade. Estes corações, principalmente os brasileiros, que falam assim: que saudade que eu tenho do Brasil. Por conta da carência, das dificuldades, do intelectualismo. Embora tudo isso aqui exista aqui. Mas nós temos, no nosso sangue espiritual, vou dizer assim, na nossa veia, um movimento chamado fraternidade. O brasileiro é fraterno. Tem hora que tem que ter um avalanche, para a gente ver se tira um sapatinho lá daquela coleção de 200, né? Aí você tira um. Aqui que já está... Esse aqui eu não uso mais não. Esse sapatinho tem 8 anos que ele está lá e você está assim, não, uma hora eu uso. Aí tem uma avalanche e você tira o sapatinho. Chega final de ano, todo mundo é bonzinho. Não, isso é só uma brincadeira para nos fazer pensar. O brasileiro é solidário, não tenha dúvida. O brasileiro tem fé, não tenhamos dúvida. Independente do credo religioso. O brasileiro é imortalista. E grande parte dos brasileiros estão se tornando reencarnacionistas. O que não significa ser reencarnacionista, ser espírita. E também não significa ser reencarnacionista, acreditar na comunicação dos espíritos para que isso promova mudanças. Não significa. Ok? Então tem muitos espíritas que ficam empolgados. Nós já imaginou se o mundo inteiro fosse espírita? A gente pensa assim, não tem graça. Não ia ter graça, não. Ia. O grande lance é o mundo inteiro cristão. Ah, sim. 80% dos problemas ia ser trabalhados com outra dinâmica. O que nós estamos dizendo é que o Brasil nos oferece o que nós precisamos. Não percamos a oportunidade. Porque tem muitos espíritos no mundo espiritual sendo tratados e sendo convidados, por exemplo, para voltar para a Europa. Porque a população brasileira, ela não nasceu aqui. Todos nós viemos de muitas partes. Sabe aquela identidade que você tem com a Noruega? Sabe quando você assiste aquele filme da Arábia que você fica assim? Não, o meu Egito. Nossa, quando eu assisto filme lá da Toscana. Ah, Jesus. Milão. Aí começa a ir para os castelos, né? Aí o povo empolga. E eu acho que eu até fui uma rainha. Hein? Um príncipe. A companheira, certa feita, falou para o Chico assim, ô Chico, eu estou desconfiado. Descobri quem que eu fui no passado. Aí o Chico, porque o povo adora pesquisar. O povo adora. Procura até essa turma aí que lida com com alguns ramos da área da psique para descobrir. Aí essa dona descobriu. E qual foi a conclusão que só chegou? Olha, Chico, eu tenho convicção que eu fui a esposa de Luís XVI, Maria Antonieta, rainha de França. O Chico, você acha, Chico, que pode? Disse, tem possibilidade, sim. É mesmo? Mas por que, Chico, que tu está falando isso? É porque as lavadeiras da época todas estão no céu. Nós somos a nobreza. E por isso estamos aqui com essa sigla maravilhosa chamada SM. E a gente ainda reclama dele no final do mês. Fomos nós que pedimos o planejamento reencarnatório para ter essa sigla como estigma da nossa vida. O salário mínimo.
Fomos nós. Porque a gente chegou no mundo espiritual, Jesus não tem jeito comigo. Tem. Qual jeito? Brasil. Novo mundo. Né? Novo mundo. Aí chega aqui e reclama de político. Hoje, Glaucio, olha para você ver. O povo, a gente ama o povo. O Espiritismo veio para o povo, conversar com o povo. Toda sexta-feira o pessoal chega aqui no afobamento, não é? Por causa do trânsito. Não é? Mas, gente, reclama, né? A linha verde, a linha vermelha e etc. Eu daria tudo para poder chegar na FIAC com um trânsito limpo, etc. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? A maioria não vem. A turma que reclama do trânsito hoje não vem. Feriado. Né? Hoje não é nem linha verde, né? É uma linha espiritual, porque você sente o carro até levitando, nem sinal te para. Esse é o Brasil. É o Brasil que nós pedimos. Né? É o Brasil que nos mostra a importância do Evangelho. E é o Brasil que se torna o coração do mundo por albergar, por abraçar todas as etnias, todos os povos. Então, quando a gente brinca aqui sobre as nossas identidades com relação a outros povos, e a nossa cultura, o nosso modo de agir se assemelha tanto, é exatamente o ponto dessa questão 215 que a gente poderia trabalhar ela com mais calma em casa, porque a gente já destrinchou alguns aspectos da semana passada. Mas como hoje é um feriado nacional, em que o Brasil comemora aquele movimento de se tornar independente, não é? É um processo muito importante. Não para que a gente fique cultuando patriotismo terreno, mas nós precisamos de valorizar a história, porque o brasileiro precisa também ser patriota, sim. Como patriotas são os americanos, patriotas são as pessoas do Oriente, enfim. Não é o patriota fechado, mas é aquele patriota que valoriza. E, inclusive, solidariza com as outras pátrias, porque nós a elas retornaremos, possivelmente. Ou a outras paragens, nós iremos experienciar novas sendas. Porque, na realidade, nós somos espíritos, cidadãos, não da Terra. Nós somos cidadãos do universo. Ok? Então, de acordo? Renata, o que tu está pensando agora, enquanto eu bebo água? O pessoal hoje está tímido. Aproveita que está vazio, gente. Conversa. Eu vou contar uma experiência que eu tive ontem. Eu moro em Brasília e lá tem um céu muito bonito. Ao sair do trabalho eu vi aquela bandeira grande flamejando e eu fiquei emocionada, sabe, Beto? Porque eu pensei exatamente a responsabilidade que nós, brasileiros, temos no legado do Evangelho. Assim. Aquela bandeira flamejando trazia para mim o símbolo de que a gente tem que acreditar no nosso país, assim, porque a gente está vivendo um momento político, né, conturbado, tenso, mas acreditar sim de que Jesus não colocou a gente aqui por acaso. Nós temos esse legado com o restante do planeta, que são povos unidos por outras questões intelectuais, ora religiosas, mas religiosas fundamentalistas muitas vezes. E essa passividade do brasileiro, ela realmente é um legado que a gente tem que valorizar e não desacreditar do nosso país. Acreditar sim, né? E isso foi uma experiência ontem que eu tive, foi um insight. E foi interessante até se me perguntar, porque eu estava com isso vibrando dentro de mim. Assim. O brasileiro corre, eu vou ser muito materialista, corre no sangue do brasileiro os princípios do Evangelho. Nós falamos de obediência e resignação, não é? A obediência não é aquela obediência cega, estanque. É uma obediência de verificar até que ponto que nós podemos ir sem invadir, sem agredir o campo operacional do outro. Muitas vezes a alma descobre o futuro. Ela tem um insight do que poderia ser melhor. E um dos problemas de quando falta evangelho é a inquietação precipitar o indivíduo no resvaladouro da ilusão.
o brasileiro, nós temos uma série de fatores que nos ajudam a ter um pouco de respeito. Não é à toa que a nossa bandeira tem o dístico: ordem e progresso. Nós estamos sim vivendo um momento desafiador. Porque os espíritos que estão necessitados de uma educação mais efetiva, eles estão reencarnando aos bolsões, às falanges. Não é? E aí, qual que é o desafio dos educadores? Quanto pais, não é? Quanto cidadãos da sociedade. É discutir bastante, debater com sabedoria o que vem a ser limite, o que vem a ser responsabilidade, o que vem a ser educação, princípios morais. Não é? A moral, ela tem muito... Qual que é? A moral é a regra do bem viver. A gente aprende isso no Livro dos Espíritos. Agora, a regra do bem viver, no contexto de uma moral humana, ela tem muito a ver com aquele povo, aquela constituição familiar que o indivíduo vive. Não é? Então, muitas vezes, o espírito reencarna num determinado agrupamento que não tem esses princípios tão bem elaborados. Já em outros grupos, isso é bem trabalhado. Então, por que não criar uma sistemática de um intercâmbio mais efetivo entre os grupos? Para ajudarmos, não é mesmo? Os meninos, os jovens. Os jovens de hoje não são melhores e nem piores do que os jovens de ontem. Não são piores nem melhores. Como os jovens de ontem, nós também não éramos melhores e nem piores do que os nossos pais, avós. Não existe crise de gerações. Esse assunto, muitas vezes, ele é trabalhado até de uma forma mística por alguns. Nós estamos vivendo um processo de um resgate coletivo muito interessante. Agora, esses jovens de hoje, eles são os tetravós de ontem, ou os bisavós de ontem, ou os pais de ontem que estão voltando. E o que nós podemos oferecer para eles quanto estrutura moral, espiritual? Esse é o ponto que é o grande desafio para todos nós. E no Brasil nós temos essas condições. Casa aberto, mas e as dificuldades, as carências, aquelas regiões mais difíceis? Gente, não tem nada errado no universo. Errado é quem acha que está errado. Nós temos tantos testemunhos de espíritos que tiveram poder, riquezas, que foram se redimir lá no sertão agreste do Nordeste. Quantos? Não é? Aquela Maria que está subindo com a lata na cabeça lá no morro. Aquela Maria no sentido simbólico, tá, gente? Porque remonta até a Maria Santíssima. Aquela Maria ali tem uma história. Não é à toa que ela está subindo com a lata na cabeça. Agora, a partir do momento em que o povo vai compreendendo os seus compromissos espirituais, a dura pena, porque a ignorância é graça nesse sentido. E quem não conhece sofre. O sofrimento está na razão direta do desconhecimento. Tanto que Jesus afirma: conhecereis a verdade vos libertará. À medida em que vai descobrindo que a verdade vai chegando, que não é só por livro, a verdade ela vai se incorporando no dia a dia. Os livros ajudam, orientam. Mas não tenhamos a pretensão de quem está evoluindo é quem está na academia. Os que estão na academia estão movimentando aspectos que os outros, nesse momento, não devem movimentar. Eu convivo, tive o prazer, inclusive, até na casa espírita, de trabalhar com uma médium, um coração que eu tenho profundo respeito com ela. E ela, quando nós nos conhecemos, ela assistiu os nossos estudos,
Aí isso já tem umas décadas, não precisa falar não, né, Glaucia, senão a gente vai ficando cabelo branco mesmo. Aí ela disse assim, olha, você está me estimulando a estudar. Aí eu disse, mas é o que eu estou procurando manter para mim mesmo, eu tenho que estudar. Não, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Eu sou analfabeta. Mas tudo que você fala, eu vejo que tem umas coisas interessantes. Mas eu queria buscar onde você busca. Aonde você busca? E começou a falar minha língua. E ela foi se alfabetizar com uns 60 e poucos anos, não me recordo. Em 10 anos de convivência, que show que essa senhora passou a dar. Para ela mesma. Show no sentido de quê? Fazer retóricas, exposições, demonstrar conhecimento. O show da felicidade que só é conquistado pelo esforço bendito do trabalho. Ela conseguiu. E ela disse assim, foi a doutrina espírita que me deu respaldo para me realizar o meu sonho, que como criança eu não pude realizar, me alfabetizar. Muito tempo depois, nós viemos a saber, ela é um espírito que em muitas encarnações foi extremamente letrada, cultura vastíssima, teve várias experiências na nobreza, em algumas cortes por aí. Só que ela utilizava da inteligência como mecanismo de artimanha, de convencer as pessoas, para que as pessoas perpassassem a cartilha dela. E com isso ela promoveu dificuldades seríssimas para um grupo muito grande de espíritos. E depois de muito perambular nas regiões sofridas do mundo espiritual, a espiritualidade entendeu que ela precisava de passar por um processo em que a sua área do perispírito, que remonta à sua mente, dos aspectos da cognição, da assimilação, dos raciocínios, fossem obliterados de alguma maneira, para que ela, em meio às dificuldades e aquele desejo muito intenso de vencer, de ser vitoriosa na Terra, passasse a ser trabalhado psicologicamente para que ela lutasse para vencer a si mesma das inibições. Então ela teve encarnações com lesões cerebrais, várias. Até que uma encarnação ela foi levada para viver naquelas regiões que livro, caneta, pena, só dá pena, porque sem chance. E nesta encarnação, ela veio novamente, agora, para inclusive ser envolvida no contexto doutrinário espírita. Para que a chama do Evangelho, as notícias da espiritualidade, pudessem tocar o coração dela e ela, que estava numa posição de uma certa acomodação, porquanto as existências anteriores foram de muitas dificuldades, é como se ela perdesse o pique de ler, de correr atrás, de refletir. Mas com muitas dificuldades agora, na área da mediunidade, na área das influências espirituais, e ao receber as terapêuticas da casa espírita, ela então entendeu que precisava readquirir a força de vontade e voltar para trabalhar nas áreas das suas reflexões, das suas inteligências em nível racional e também em nível emocional, porque nós temos inteligências várias. Não é isso? Gente, que testemunho. É só a doutrina espírita para nos mostrar isso.
Então nós, aqui no Brasil, precisamos de valorizar tudo isso. Porque somos aqueles espíritos que viemos com uma bagagem muito intensa. E não é à toa que nós estamos hoje num feriado. Falar para os nossos amigos da rede. Estamos num feriado refletindo sobre a imortalidade da alma. Eu não tenho dúvida que nenhum de nós viemos aqui porque não tínhamos o que fazer. Nós viemos aqui porque sentimos a necessidade de aproveitar um pouco mais desse nosso procedimento de vida, desse nosso procedimento reencarnatório. Não é isso, Renata? Concorda ou sem corda? Alguma participação? Não, Gino. Tranquilo, tá tudo ok? Ah, então tá bom. Gente, vocês acham que dá tempo de a gente trabalhar a questão 216? Tem 45 minutos, hein? Dá? Então vamos lá. O homem conserva em suas novas existências. Eu vou contar uma história para vocês. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de vidas anteriores? Conserva os traços morais de vida anterior? O homem conserva? Gente, não está falando de conserva, aquela que a gente come lá no almoço, não. Casa apimentada. Conserva. Ele mantém. Mantém? O que você está rindo aí, minha filha? Estou lembrando da conserva. Você está lembrando da conserva? Então vamos lá. Tem que dar uma risada, né? Porque senão o estudo fica meio... Fica árido, né? Ainda mais que eu falei do sertão lá do Nordeste. Vamos lá. Sim. Isso pode acontecer. Por que pode acontecer? Eu nem vou ler o resto. Sim. Isto pode acontecer. Todos aqui falaram que conserva. E aqui a resposta vem dizer, pode conservar. Traços do caráter moral de vidas anteriores. Vamos pensar. Mas, vírgula, melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição. Até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter. Pois, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano. Se arrependeu. Se arrependeu. Eu estou me recordando de um caso que nós atendemos quando nós visitávamos o complexo, numa comunidade aqui de Belo Horizonte. Preciso te citar. Tinha uma companheira que morava lá no alto. O barraco dela era um dos últimos lá em cima. E a gente peregrinava, porque a subida era íngreme, né? E a gente geralmente deixava a casa dela por último, porque eram muitas casas. Você lembra, Laura? Você chegou aí com a gente? A gente ia em muitas... Ficava a manhã inteira do domingo visitando os nossos amigos lá na comunidade. Aí dava passe, fazia evangelho, participava de eventos lá na comunidade. Foi um aprendizado muito importante. E essa companheira, nós nos recordamos que quando nós fomos à casa dela a primeira vez, a pedido dela,
Porque tinha a turma que saía dando passe domingo de manhã, era a gente. E que o passe era um negócio poderoso. Isso era a fama que percorria lá o pessoal lá, né? E ela tinha um problema seríssimo nas pernas. Ela tinha uma ferida perto dos pés, né, nas proximidades dos pés, que ela trazia essas feridas desde criança. E para ela era uma coisa muito complicada. E ela nos chamou para dar o passe lá. E nós nos recordamos que a primeira vez que nós fomos, ela nos recebeu à porta da casa dela, destratando de início. São vocês, né? Entra rápido. Não demora, não. Eu falei assim, Jesus, que bênção. É tudo que nós estamos precisando. Porque o pessoal acha que está indo fazer a visita para levar alguma coisa. Na realidade, quem faz esse trabalho, ele está indo buscar alguma coisa. O passista não está ajudando o outro, não. Embora possa contribuir, ele está se auto-aprimorando. E aí, gente, foi muito interessante. Porque, com o passar do tempo, nós visitamos ela por anos a fios. E fomos trabalhando com ela de uma forma respeitosa o Evangelho. Pelas expressões de comportamento. Ela foi entendendo o que é a solidariedade, o que é a amizade despretensiosa. Enfim, chegou num ponto que, quando nós não íamos na casa dela, a bronca dela era diferente. Ela mandava alguém nos procurar para saber o porquê. E foi muito interessante, porque a partir do momento em que ela, Dona Mirtz, foi trabalhando os aspectos psicológicos, emocionais, comportamentais, através das conversas, da convivência com aquele grupo, que sempre chegava respeitoso. Ela falava alto e a gente falava baixo. Ela reclamava e a gente falava que estava bom. Ela, nos primeiros momentos, nos pedia dinheiro, a gente não tinha. Porque nós não estávamos indo lá para mudar a vida dela. Isso é um problema das atividades sociais. Tem muitos espíritas fazendo atividades de assistência social. E o espírita não deve se envolver apenas com assistência social. Porque assistência social é compromisso do governo. O nosso trabalho é com a promoção social e espiritual do indivíduo. Nós poderíamos até dar uma moedinha. Não tem nada contra isso, entenderam? Mas aquele trabalho que nós nos propusemos a fazer era de atendimento com o Evangelho. E ela foi percebendo isso e chegou num ponto que um dia ela virou para a gente e falou assim, olha, tem um lar aqui do lado que eles realmente estão precisando de dinheiro, eu não preciso mais não. E eu tenho até as moedinhas, eu sei que vocês não andam com dinheiro mesmo, para não dar, então leva as minhas e dá para eles. Aí já virava brincadeira entre a gente. Mas o que eu estou querendo dizer? Ela foi modificando com tanto carinho a intimidade dela, que o que começou a acontecer? Aquelas feridas que consumiam quase a perna toda, com o passar do tempo foram diminuindo. E muito interessante que até que um dia ela virou para a gente e falou assim, vocês que falam muito de reencarnação, eu não devo ter sido boa bisca. Porque olha essa perna minha, essa desgraça não sara. Embora ela está até melhorando um pouquinho. E com o passar do tempo, a forma de abordar o assunto foi modificando. Até que um dia ela virou para a gente e falou assim, não tem jeito de vocês pedir para Jesus me contar o porquê das minhas feridas? E no dia que ela fez essa pergunta, nós tínhamos uma equipe de médiuns videntes. Naquele exato dia, antes que ela pronunciasse essa pergunta, a companheira que estava no grupo percebeu o passado dela. Quando ela foi uma sinhazinha, esposa lá do senhor, que tinha na sua herdade muitos escravos, e ela, na sua arrogância, na sua prepotência,
ela, qualquer evento, qualquer descuido dos escravos, ela tinha aquele feitor que numa determinada posição que ficava perto da cozinha, né, ela mandava torturar o negro, que era assim que eram as expressões, e que variava o castigo de acordo com o malefício. Mas sempre eles trancafiados nas pernas. Ela passou uma vida inteira assim, na sua arrogância, desencarnou com uma doença muito difícil na época, e perambulou no mundo espiritual por muito tempo. Até que depois de sofrer, ela foi sensibilizada e pediu que tivesse a oportunidade de reencarnar para trabalhar essa arrogância dela. E o psiquismo dela marcava aquele ponto das torturas que ela proporcionava por aqueles que eram seus servos. E a ferida, na realidade, apenas era uma forma de psiquicamente ela se lembrar, embora ela não tinha claro o seu passado. E foi muito interessante, meus amigos, que depois que o médium percebeu e que nós avaliamos em grupo, que já que ela tinha pedido e ela já tinha modificado tanto a sua alimentação mental, que seria justo que a gente contasse para ela. E eu não me esqueço da manhã de domingo, em que estávamos ali, sentado naquela cama rústica, porque o barraco dela era dois cômodos muito apertadinhos, e que quando a gente entrava era a mesma coisa de entrar numa parte de um castelo medieval. Muito interessante esses aspectos. Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente que visita muitas casas, a decoração das casas muitas vezes conta um pouco do nosso passado. Era um lugar que, nos primeiros momentos, era uma dificuldade muito intensa. Até para respirar, por conta da ambiência espiritual, não do cheiro físico. Com o passar do tempo, dessa transformação dela, o ambiente da casa dela foi mudando. Embora fisicamente era o mesmo. Os espíritos foram sendo tratados pela própria condição do evangelho dinâmico dela, e também do atendimento espiritual que envolvia as entidades presentes. Enfim. E depois que nós contamos o fato, ela chorou convulsivamente. E nós acompanhamos a cena, silenciosos. Depois que passou o surto do choro, ela disse assim: eu sonho com isso desde criança. Só que eu não sabia do que se tratava. Eu me via bela, poderosa, admirada, dama da corte, mas eu me via muitas vezes surrando pessoas. E quantas noites eu acordava durante a madrugada, assustada, sentindo presenças, cobranças. E o que vocês estão contando agora é como se o painel da minha vida viesse como um filme numa velocidade incrível. Eu me recordo que naquele momento ela era uma senhora muito obesa. Ela se postou de joelhos, naquele momento, numa atitude religiosa, da profissão de fé dela, e ela fez uma das preces mais lindas que eu já assisti. A prece da alma. Porque muitas vezes as nossas preces são intelectuais. A prece deve ser a da alma, a conversa com Deus. E ela orou pedindo ao Senhor que a perdoasse, mas que desse para ela a oportunidade
de ser talvez mães de todos aqueles que ela se complicou com ele no tempo e no espaço. E foi muito interessante, porque na hora, é como se ela entrasse num transe e a personalidade pregressa dela viesse à tona e até as formas de expressão modificaram. De uma pessoa inculta, naquele movimento ela se tornou uma pessoa com um dote de inteligência, com uma expressão, com um vocábulo perfeito. E eu me recordo que com o passar do tempo, a ferida da perna dela cicatrizou totalmente. E ela passou a ser, naquele movimento da comunidade, uma grande representante de Jesus. Pela sua transformação moral e pelos esforços que ela passou a empregar para domar as más inclinações. Essa questão 216 vem nos mostrar como que a providência divina é misericordiosa. Hoje no poder, amanhã na submissão, hoje com abundância, amanhã com a escassez, hoje admirado, amanhã esquecido, hoje determinando, amanhã sendo desconsiderado. É o que está acontecendo conosco na vida. E é muito importante refletirmos que quanto mais mergulharmos território adentro, espíritas cristãos, quanto mais percorrermos a historiografia de Jesus, procurando entendê-la para que ela venha a ser incorporada dentro de nós, mais os desafios vão se ampliar numa dinâmica perfeita de um trabalho terapêutico. Então, muitas vezes a gente vê os espíritas reclamando, mas eu faço, e a dor não passa, a doença não sara. Né? E na realidade, nós não vamos fazer para cicatrizar feridas. Eu vou fazer para cicatrizar a sua ferida. Porque quando eu estou operando na sua ferida, pode ser que a providência divina entenda que a minha merece ser tratada. Porque a dor física, ela é transitória. Tanto que a dor física, para um ela tem uma expressão, a mesma ferida para outra tem outra dimensão, que depende do seu medidor de dor, depende da sua consciência, depende do seu entendimento, depende da sua forma de valorizar ou não a dor. Porque quem valoriza a dor é maior mesmo. E nós temos os hipocondríacos, por exemplo, que são os apaixonados pelo remédio. Aqui na sociedade está assim. Uma companheira outro dia me contou que o médico tirou o Rivotril dela, que ela estava numa tristeza. O que será de mim sem o Rivotril? Eu falei assim, mas você reencarnou para tomar Rivotril? Com todo respeito, as prescrições, as medicações. Mas tem pessoas que gostam de dinamizar o próprio problema, por desconhecer que o problema, ele é um fator didático, ele é uma oportunidade bendita para que a gente possa repensar o contexto da vida. Se temos alguém aqui que está livre de problema, que Deus o abençoe. Mas eu tenho para mim que a humanidade inteira está passando por muitos percalços. Porque chega um momento do basta. Chega um momento que o próprio Senhor da vinha diz assim, eu te dei a oportunidade. Agora está na hora de você afirmar realmente se você quer mudar. Não sei se deu lá, gente. E no nosso meio espírita, quantos espíritas trocando os pés pelas mãos? Por isso, minha irmã, guarde o que o
O nosso benfeitor aqui está falando para vocês. E falando para mim. Que eu só sou instrumento. Não é o rótulo que nos distingue. Não é o título acadêmico. Não é o consultório, não é o diploma, não é a religião, não é a família. Não é o povo, não é a nação que vai te distinguir. Não, e muito menos a mediunidade. Porque está na moda ser médium. E a cada dia que passa, só vai diminuindo os médiums autênticos. Só vai diminuindo. O que nos distingue é a nossa transformação. São as nossas possibilidades reais de abraçar a vida e acreditar na vida e fazer da vida o nosso centro essencial de felicidade. Então a luta, ela é para todos nós. Os desafios estão batendo na porta das famílias, porque chegou a hora de mudar. Nós temos, no livro 50 anos depois, uma história linda. Uma história transcendente de um espírito que é tratado por Emmanuel como uma alma santíssima. É a história de Célia, que depois de deixar um grande testemunho para uma família inteira, ela volta para o espaço e vai reencarnar aqui, no ano de cento e poucos da era cristã, e vai reencarnar no século XVI, século XVII, que, diga-se de passagem, se tornou um outro personagem de um outro romance de Emmanuel, com o nome de Alcione. Mas nessa história de Célia, nós vamos encontrar uma família que teve a oportunidade de conviver com um espírito que, um século antes, foi muito poderoso. Foi um senador romano, de nome Públio Lentulus Cornélius. Nós estamos nos referindo à história espiritual de Emmanuel. E nós vamos encontrar nos primeiros movimentos do livro, aquele senador romano, que no seu autoritarismo, na sua prepotência, no próprio envolvimento que ele estava inserido da República e do Império Romano, ele teve uma oportunidade transcendente de modificar a sua vida. Na época, enquanto senador, a sua filha Flávia ficou doente. Eles eram patrícios romanos, viviam em Roma, e a filha adquiriu a doença da hanseníase. E com a doença da lepra, então, os médicos, os amigos, acabaram aconselhando que essa família se mudasse para a região da Palestina, porque lá os lares, o clima, era propício para auxiliar no processo da cura da filha. E assim essa família se deslocou com a ajuda dos amigos, enfim. E lá na Palestina, a família dos Lentulus vão viver um testemunho transcendente. Quem não leu o livro há 2000 anos, leia. Naquele movimento daquela época, a filha chegou a ser curada pelo próprio Cristo. A pedido da sua esposa, Lívia Lentulus, ele, o senador, de noite, de uma forma ajustada, escondida, ele foi procurar o profeta, porque um senador romano não conversava com um homem do povo. Um senador romano não conversava com escravos. E ele, dentro daquele sistema que ele estava, aquela cultura que ele foi
implementando na sua própria intimidade para formar o seu caráter, ele acabou tendo que se curvar, porque ele viu a filha doente. Nós falamos disso quarta-feira. Você não estava quarta-feira na Efigênia, que estava? Não? Ah, então foi em outro lugar. Foi em algum lugar no tempo e no espaço que eu estive por aí. E naquele movimento, o pai vendo a filha doente, enferma, caminhando para a desencarnação, porque todos os recursos da medicina já tinham sido explorados, ele se curvou e foi procurar Jesus. E ali ele vai travar um diálogo transcendente que Chico Xavier, sob a inspiração do próprio autor, colocou nas páginas luz. E Jesus disse assim para ele: tens agora a oportunidade de optar por uma outra vida. O testemunho da fé da sua casa irá proporcionar para ela o que viestes buscar. Jesus diz assim para ele: mas saiba que o benefício que visitará a sua casa agravará a sua responsabilidade. Aumentará o seu débito. Buscar o reino de Deus é a sua opção. Mas pode optar por continuar envolvido no império de César, que num estalar de dedos, Deus pode definir a derrocada. Ele foi envolvido num contexto magnânimo, que a gente tem que ler e sentir aquelas páginas. Ele sai do transe. Jesus ainda diz para ele: melhor seria se viestes me buscar de dia, porque ele foi de noite, para que ninguém... A convenção, como a convenção atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Como os nossos preconceitos nos impedem. Reflitamos. Ele volta para casa e, para sua surpresa, ele vê a sua filha sentada na cama, brincando, sorrindo, dizendo para ele: papai, uma luz entrou em nossa casa e olhe como eu estou bem. A sua esposa, chorosa, junto com a Ana, a serviçal, comovida, ela o abraça dizendo: foi Jesus que esteve aqui. E naquele momento, ele diz: isso é bruxaria. Isso é a resposta do tratamento dos médicos da terra. Que Jesus, que nada. Ele tinha acabado de ter um encontro que marcou o psiquismo de Emmanuel. Mas naquele momento o senador não admite. E por esta opção, a vida dele se desgovernou de uma tal forma que o casamento se complicou, o seu filho Marcos foi raptado, e uma série de injunções definiram para ele uma vida de muitas perdas, porque ele optou pelo império da terra. Essa questão 216 vem nos mostrar como a mudança de posição auxilia o espírito. Como a dor auxilia na tomada de consciência do indivíduo. Porque ele só foi compreender aquele encontro com Jesus depois que ele já estava idoso, cego, com todas as suas almas amadas que partiram para o mundo espiritual, e ele, naquele final de vida, apenas com a sua filha Flávia, e aquela que levou o cristianismo para dentro da casa dele,
Ana, que a espiritualidade preservou para que ela fosse, durante uma encarnação inteira, o esteio daquela família materialista, excluindo a sua esposa Lívia, que se tornou cristã sem jamais, naquele instante, ter assistido Jesus falando, porque era Ana que ia ver os feitos e voltava contando para ela. Jamais ela foi, até um determinado momento da vida, assistir um estudo de evangelho feito por um dos apóstolos. Ana chegava e replicava para ela todos os conceitos. Ela não precisou de ver, ela sentiu. E isso foi o suficiente para que a fé dela se desabrochasse como um botão de uma rosa soberana, inviolável, de inestimável valor. Ele só com ele mesmo, tateando como ele escreve, nas próprias trevas que ele cultivou. Foi cegado pelo próprio filho. O filho raptado, que não sabia quem era o pai. Mas o filho, amando do judeu André de Giórias, leva o ferro em brasa, e naquele instante os olhares dos dois espíritos, não pai e filho, mas dos dois espíritos, se encontraram. E o jovem temeu. Algo falava para ele que aquilo não deveria acontecer. E ele, o velho, que ajudava Tito Vespasiano na invasão de Jerusalém, olhava para a cena, olhava para as brasas, mas ao mesmo tempo via naquele jovem aquele filho tem que alguém raptou um dia. Porque ele promoveu uma dificuldade com a família dos Giórias. Quem utiliza a força, a violência, ela volta no tempo e no espaço. É da lei. Semeia o bem e o bem te advoga. Grita, briga, esperneia. Que o grito, a briga, o esperneamento vai bater na tua porta. Talvez não diretamente, mas pode vir através de um filho, de um amigo, de um parente. Volta, é da lei. Os três desencarnaram na erupção do Vesúvio, no ano de 79. Ele vai para o mundo espiritual sensibilizado e é recebido por aqueles corações que ele amava, porque ele já estava procurando entender que mensagem é a mensagem do cristianismo. E eu convido-os para refletir sobre essa questão 216, lendo o livro 50 anos depois. Porque nos primeiros capítulos nós vamos encontrar o escravo Nestório. Aquele que era poderoso, que tinha tantos escravos em Roma, escravos gregos, não é? Ele reencarna, filho de judeu, aquele povo que ele ajudou tanto a destruir. Filho de judeu, ele nasce na Grécia, exatamente na cidade de Éfeso. E como criança, ele teve a oportunidade de assistir explanações do Evangelho proferidas por um velhinho que tinha sido apóstolo do Senhor, João Evangelista. João falava de Jesus com uma maestria, com uma transcendência, com uma tônica espiritual
que naquele planejamento reencarnatório daquele romano foi extremamente importante, para que dali em diante ele, com muitas dificuldades, pudesse reencontrar Jesus agora debaixo do testemunho e convivendo com cristãos, para que a vida dele o tempo todo fosse evangelho na cognição, fosse exemplos de virtude pela conduta daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o Mestre. E vocês vão verificar no início da obra que o escravo foi crescendo, foi se interessando pela cultura grega, foi se interessando pela história da Itália, de Roma, e foi se apresentando como uma mente brilhante, como brilhante era este espírito antes, que muitas vezes foi sacerdote no Egito, foi sacerdote em Delfos, em Roma foi general muitas vezes. O espírito não perde as aquisições espirituais, não perde. E como escravo, ele foi se apresentando numa conduta moral inquestionável. Porque, embora orgulhoso, patrício, romano, ele era um homem justo. Ele não foi um homem que se corrompeu com as vicissitudes de Roma. A família dos Lentulus era uma família que não era dada às questões da corte. E ali foi criado um espírito, naquele movimento que nos tempos atuais nos mostrou que é possível viver Jesus agora. Aquela Flávia, aquela menina que foi curada por Jesus, foi esse mesmo companheiro que deu a vida para escrever no livro das expressões espirituais, a poesia das bem-aventuranças, Chico Xavier. Esses corações vêm nos mostrar que a trajetória do espírito, ela tem que ser itinerante e rica dos valores que venham nos auxiliar. E nós precisamos de entender que o que não é efetivo, o que não é produtivo, nós temos que aprender a selecionar. Porque senão, continuaremos ainda morejando entre a dor, entre a decepção, entre as amarguras. João Batista afirma que os instrumentos de renovação é Jesus quem nos oferece. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E nós nos recordamos que Jesus precisa de estar conosco para que as nossas mãos sejam as mãos dele. E estas mãos precisam de instrumentos. E Jesus se refere, João Batista se refere ao homem do campo. Então não precisa de instrumentação complicada. É uma pá. Que nós precisamos de eficiência para recolher exatamente os recursos que a vida está nos oferecendo e transformá-los em alimentos que venham a sustentar a nossa alma para sempre. Celeiro, trigo. O trigo é que faz o pão. Nós precisamos do pão. É desse alimento. Nós não precisamos do sanduíche. O sanduíche representa a sofisticação. A evolução espiritual basta para nós trabalharmos, nos despojando do que não é importante. Estávamos conversando com um companheiro outro dia, que disse assim, puxa vida,
Eu vou ter que ir lá na padaria. Nossa, eu estou atrasado. E ele estava numa agitação lá. É porque eu tenho que comprar lanche aqui para o pessoal, etc, etc. Aí a esposa dele falou assim, ô meu bem, tem esposa que ainda é carinhosa. Ô meu bem, tem pãozinho ali de ontem, a gente faz ele na chapa. Não precisa de sei lá, nós estamos atrasados. Aí ele falou assim, mas eu vou comer pão velho? Não, eu vou lá. E tum. Foi lá comprar o pão. Aí ela olhou para mim e falou assim, nós estamos atrasados. Você vai esperá-lo ou você aceita pão velho? Eu falei assim, não existe pão velho. Existem velhos hábitos. Passa o pão pra gente. E ela assou. E ele foi lá. Chegou lá, não tinha pão na padaria. Na hora que ele chegou, todo agitado, suado, a gente já estávamos prontos. Olha, está o seu pão aí, mas nós vamos na frente, porque nós temos uma reunião de evangelho agora, e nós não podemos chegar atrasados. Aí no caminho eu brinquei com ela dizendo, com muito carinho a ele, sem irreverência, Jesus afirmou, bem-aventurados os simples e puros de coração, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino da paz. Quando nós perdemos a simplicidade, nós nos tornamos escravos da opulência. Jesus é aquele que nos oferece os recursos, que compete a nós trabalharmos para queimar a palha. A palha é o que é adereço. A palha é casca. O que vale no Evangelho é essência. Não adianta movimento, que vale a produção, que vale a qualidade. E o que é muito importante, com Jesus, o batismo é com fogo. Batismo com João Batista é água, é renovação, alteração mental. Com Jesus é fogo, é a chama do trabalho, que tem que ser conjugada com a renovação mental. Essa chama é que dá vigor. Essa chama que é amor. Sereis reconhecidos por muito vos amardes. Portanto, amemos uns aos outros, como Jesus tem nos amado. Muita paz, muita alegria para todos, e nós gostaríamos de abraçar a todos os espíritos que trabalham para Ismael, que conduzem o Brasil. Gostaríamos de abraçar aqueles que foram protagonistas desse movimento de independência. Gostaríamos de abraçar a todos que estão conduzindo atualmente os destinos do nosso Brasil. Que Maria Santíssima nos abençoe, para que não esqueçamos dos brasileiros que precisam de carinho, que precisam de estímulo. E com essas experiências, possamos levar os irmãos de outras terras a excelsitude do Evangelho. Com Kardec, sempre. Muito obrigado a todos. E assim, nós vamos, com a permissão da Glaucia, encerrarmos a nossa reunião, relembrando Jesus quando diz, na poesia das bem-aventuranças, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus.
o pão do corpo e do Espírito nos dê sempre. Perdoa-nos, Senhor, mas nos ensinando a perdoar sempre. Não nos deixe, Senhor, entregues à sombra que campeia em nós. Livra-nos do mal. Que tenhamos força, fé, esperança e caridade. Que assim seja. Louvado seja o teu nome, Senhor da vida. Que assim seja.